Oi, diva criativa! Bem-vinda ao nosso cantinho, onde a arte é autocuidado e a cor é terapia. Essa vai ser uma série de 3 vídeos falando sobre o que libertou meu coração e que honestamente pode libertar o seu também. E o tema é: meu valor não depende do reconhecimento de ninguém. E eu quero te contar exatamente como eu aprendi isso, de um jeito real que eu vivi na pele. Antes desse entendimento nascer dentro de mim, eu vivia um padrão que parecia normal, mas isso ia me destruindo aos poucos. Eu fazia muita coisa, eu carregava a casa física e emocionalmente. Eu tava antecipando tudo, resolvia tudo, cuidava de tudo. Por dentro, tudo que eu queria era ser vista. Não precisava de elogio, não precisava de festa, não precisava de nada disso. Eu só queria realmente ser vista, ser notada. Mas isso assim nunca vinha de um jeito meio torto, meio distante, meio frio. Não era o que eu queria de verdade. Eu tinha aquela sensação que eu precisava ser perfeita para ser aceita. Eu precisava agradar e que eu não podia decepcionar. Isso assim pesava de um jeito que vocês não têm noção. Ou tem, né, não sei. Se vocês passam pela mesma situação, de você tá querendo fazer tudo e você quer um reconhecimento, sabe? E era como se eu não pudesse negar um pedido. A pessoa fazia um pedido e eu tinha que dar um jeito de fazer, porque se eu não fizesse, a pessoa ia se decepcionar. Então, era como se eu carregasse as emoções de outras pessoas. Era como carregar uma mala cheia de tijolos. Pesado. Eu buscava um reconhecimento que nunca chegava. E como não chegava, eu achava que o problema era eu. Que eu não fazia o suficiente, que eu não era o suficiente. Era como se eu precisasse merecer o amor, a atenção, o carinho. E isso, gente, dá um peso no corpo, na alma da gente, no nosso psicológico. Era uma loucura. Qualquer gesto de carinho, eu já me animava. Qualquer ignorada, eu já, me derrubava. Era tipo assim, lá no alto, lá embaixo, 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 lá no alto. Eu vivia assim, o humor das pessoas era o meu humor. Se a pessoa tava bem, eu tava bem. Se a pessoa tava mal, eu tava mal. Gente, derrota, né? E isso tem um nome bem conhecido na internet, que chama a dependência emocional. Aquela dependência que a gente não entende, que a gente não percebe, que a gente não sabe que é uma dependência emocional. Mas se o outro tá feliz, você tá feliz. Se o outro tá triste, você tá triste. Você percebe que depende de como o outro vai estar pra você estar também. Então isso é uma dependência emocional. E era assim que eu vivia. Isso vai apagando a gente, vai apagando a nossa luz, a gente vai perdendo o nosso brilho. 2 coisas aconteceram que foi assim um start pra mim. Sabe quando a pessoa pede coisas pra você que ela mesma pode resolver? Você acaba ficando com aquele peso invisível de ter que pensar? Isso foi abrindo, gente, um rombo dentro de mim. Ficou meio estranha essa frase, né? Mas era isso, um buracão, um vazio. Eu pensava, por que sempre eu? Por que eu que tenho que resolver isso? Entende? Por que a pessoa não enxerga o quanto isso pesa? Por quê? Foi aí que eu percebi que as pessoas não iam perceber. E que esse reconhecimento nunca ia vir como eu esperava. Essa foi a primeira percepção que eu tive. A segunda foi quando eu resolvi escrever uma mensagem, explicar como eu tava me sentindo. Coloquei com todo o meu coração, com todo o meu carinho, expliquei o que estava acontecendo. E aí sabe o que aconteceu? A pessoa me ignorou. Simplesmente leu, não respondeu. Aí eu falei, fui completamente ignorada. Aquilo doeu e foi aí que começou a minha libertação. Porque foi aí que eu percebi que eu posso ser justa, clara, gentil, madura e mesmo assim eu não vou ser reconhecida. Então, meu valor não pode depender de ninguém. Foi quando eu disse pra mim mesma, eu não vou responder, eu vou cuidar da minha energia. Esse foi um portal, um corte energético e um renascimento silencioso. Eu não preciso ser aceita, eu não preciso ser reconhecida, eu não preciso ser compreendida. Mais importante, eu não preciso provar nada pra ninguém. Ninguém. Minha paz vale mais do que qualquer explicação. O meu silêncio vale mais do que qualquer insistência. O meu valor existe mesmo quando ninguém vê.
Quando ninguém reconhece, ele existe. Isso é maturidade emocional, meus divas. Daquelas que não volta atrás. O que eu aprendi de verdade, que reconhecimento externo é instável. Dias vêm, outros dias não vêm. Não dá pra pendurar nossa luz, depositar nossa luz em um gancho tão frágil. O meu valor é interno. Eu tenho valor no que eu entrego, no que eu sou. Sou valiosa pelo coração que eu tenho, independente se alguém vai notar ou não. Segunda coisa que eu aprendi, eu não preciso merecer o amor, eu não preciso fazer nada pra merecer o amor. Porque o amor verdadeiro, você não ganha por causa do seu desempenho. Ele existe simplesmente porque você existe. E antes de fechar esse vídeo, eu quero contar a parte mais importante. Vocês sabem que eu trabalho com desenho e foi ele que me mostrou tudo isso. Porque enquanto eu desenhava essa mulher com um corpo de casa, eu percebi que eu carregava essa casa dentro de mim. Os cômodos, os pesos, as paredes, as janelas fechadas, as responsabilidades. Por fora, eu seguia firme, mas por dentro, eu tava trancada. E eu parei, a minha mente silenciou, a emoção diminuiu de tamanho. Finalmente consegui pensar. Foi aí que eu percebi. A arte abre janelas dentro da gente. Cada traço, uma respiração, cada cor organiza um pensamento. Por isso a importância do desenho, ele realinha os nossos pensamentos, sentimentos, dá uma pausa na nossa mente. E foi isso que aconteceu comigo. E diva, a arte é uma meditação ativa. Ela te ajuda a se ouvir. E quando você se ouve, você não se perde mais na falta do reconhecimento do outro. E você passa a reconhecer o próprio valor. E se você chegou até aqui, me conta. Você já sentiu que carregava uma casa inteira dentro de você? E se você quiser continuar pintando e pausando comigo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui na Trupe da Magia a gente pinta, não pira. Manda a ansiedade embora e transforma o caos em arte. Fiquem com o resultado do desenho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!